Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física e hoje então a gente vai estar aqui resolvendo questões de cinemática, mais precisamente questões que envolvem gráficos e o conceito de velocidade relativa. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, uma questão da AFA, onde ele fala o seguinte: duas partículas A e B que executam movimentos retilíneos uniformemente variados se encontram em t igual a zero na mesma posição. Suas velocidades, a partir desse instante, são representadas pelo gráfico abaixo. Pessoal, olha só. Já temos aqui informações importantes. Primeira delas é uma relação entre velocidade e tempo. Podemos observar também um seguinte detalhe. Olha em relação ao móvel B. Percebeu que ele tem uma função que é crescente? Se a função é crescente, significa que a sua aceleração ela é positiva. Agora, observe o móvel A. É uma função decrescente. Então, isso quer dizer que a sua aceleração ela é negativa. Tudo bem? Vamos continuar com a leitura. As acelerações experimentadas por A e B têm o mesmo módulo. Vamos colocar aqui, tem o mesmo módulo, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Com base nesses dados, é correto afirmar que essas partículas se encontrarão novamente no instante. Vamos lá, pessoal. É uma questão que trata de encontro. O que você pode observar é o seguinte: se A e B irão se encontrar, então eu posso afirmar sem problema nenhum que a posição do A igual à posição do B. Ok, vamos então abrir aí a fórmula da posição. Para o A, a gente tem S0A mais V0A vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Para o B, S0B mais V0B vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, a questão diz para a gente, né, que as partículas A e B se encontram em t igual a zero na mesma posição. Então, eu posso fazer um corte aqui, ó, posição inicial do A e posição inicial do B são iguais. Vamos agora fazer as substituições, começando pelo móvel A, que é esse aqui, cuja função decresce no decorrer do tempo. A posição inicial do A, como você pode ver, vale 50 metros por segundo. Então, eu tenho 50 vezes t. Bom, vimos ali que como a função de A é decrescente, sua aceleração é negativa. Então, menos a aceleração, que é 0,2 vezes t ao quadrado sobre 2. Para o móvel B, a sua velocidade inicial, olha ela aqui, menos 50. Então, a gente tem menos 50 vezes t. E a aceleração de B é positiva, pois B tem uma função crescente. Então, mais 0,2t ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, tá. Vamos aqui para cima. Agora, vamos desenvolver o nosso problema, né? A gente tem que 50t menos 0,2 dividido por 2 dá 0,1 t ao quadrado, isso é igual a menos 50t mais 0,1 t ao quadrado. O que a gente faz então aqui, professor? Muito simples. Joga menos 50t para lá e joga menos 0,1 t ao quadrado para cá. Então, a gente vai ter o seguinte: 50t mais 50t, isso é 0,1t ao quadrado mais 0,1t ao quadrado. 100 vezes t
é igual a 0,2t ao quadrado. Posso cortar esse quadrado com esse t. O 2 que está ali multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, a gente tem que t é igual a 100 dividido por 0,2. Isso, pessoal, vai me dar aí 500 segundos como gabarito da questão. Tudo ok? Então, aqui a gente pode marcar como opção a letra D. Gabarito letra D. Próxima questão. Questão da AFA. O diagrama abaixo representa as posições de dois corpos A e B em função do tempo. Por este diagrama, afirma-se que o corpo A iniciou seu movimento em relação ao corpo B depois de quanto? Gente, olha só. Vamos lá. Primeira coisa, perceba que o móvel B, ele inicia o seu movimento no instante zero, ok? Ele começa seu movimento na posição 40 no instante zero. Essa é a primeira situação a ser observada. O móvel A começa seu movimento nesse instante aqui, que eu vou chamar de T. Então, de 0 até o instante T, decorreram T segundos, ok? Então, é o valor de T que nós precisamos encontrar. Só que, vamos fazer o seguinte aqui. Primeira coisa, você precisa olhar qual é a função. A gente tem uma função horária da posição, ok? Uma relação entre posição e tempo. Outro detalhe, observe que os gráficos, tanto de A quanto de B, são retas. Significa, então, dizer que os movimentos de A e B são movimentos com velocidade constante, movimentos uniformes, tudo bem? Beleza, então, professor. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo através do móvel B. Daí eu vou fazer o seguinte. Observe aqui esse ângulo, que eu vou chamar de beta, ok? Se eu tirar a tangente do ângulo beta, eu, consequentemente, irei encontrar o valor da velocidade do móvel B, que mais para frente você vai ver que ela vai ser importante para a gente. Então, vamos lá. Eu vou colocar com a mesma caneta que eu estou usando o ângulo, tá? Então, a gente tem aqui que a tangente de beta, ela é o cateto oposto a beta. Observe, ó, esse é o cateto oposto, que vai de 40 até zero. Eu vou colocar em módulo o valor, tá, pessoal? 40. Claro que você vê que a posição de B ela diminui no decorrer do tempo, então isso quer dizer que o movimento do móvel B ele é retrógrado, ok? Consequentemente, o deslocamento e a velocidade são negativos. Mas aqui eu só quero o valor, não vou ficar preocupado com essa questão do sinal. Agora a gente vai pegar o cateto adjacente. Vamos colocar aqui. O cateto adjacente é esse cateto aqui, ó, que ele vale quanto? 10 segundos. Então, 40 sobre 10, isso vai me dar a velocidade do móvel B, que é de 4 metros por segundo. Tudo bem? Agora, observe que esse ângulo aqui, ele também é beta, né? Porque os ângulos são o quê? Correspondentes. Então, novamente, ó, se eu tirar a tangente aqui desse ângulo beta, eu irei encontrar o valor de 4 metros por segundo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, novamente, a tangente de beta, que dá 4. Isso vai ser o quê, professor? Vai ser o seguinte, ó, de 40 até 10, a gente tem um cateto oposto, isso dá 30. Novamente, estou preocupado com o valor, não com o sinal. E o cateto adjacente é de 0 até esse tempo aqui, ó. Que eu não sei quanto é, eu vou chamar de T1. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, esse valor T1. E o cateto adjacente de 0 até T1, ele vale T1. Tudo bem.
Então, faz o seguinte, pega T1 e 4 que multiplicam, permuta eles, troca de lugar. Então, você vai ter que T1 é 30 dividido por 4, isso vai dar para a gente 7,5 segundos. Então, você já sabe aqui que T1 vale 7,5 segundos. Tudo bem, professor, mas ok, por que você está usando o móvel B? Pelo seguinte, preste atenção numa coisinha aqui. Como o movimento do A é um movimento com velocidade constante, então eu posso te dizer o seguinte, que o móvel A ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, não é verdade? Então, preste atenção no seguinte aqui. Olha só, vamos pegar esse trecho aqui do móvel A. Beleza? Deixa eu melhorar essa minha figurinha aqui, pessoal. Opa. Olha aqui esse trecho do móvel A. Perceba que aqui ele percorre 10 metros, beleza? Em um intervalo de tempo que vai de 7,5 até 10 segundos, ou seja, ele percorre 10 metros em 2,5 segundos, não é verdade? E se você olhar esse triângulo aqui de baixo, o móvel A novamente percorre, ó, 10 metros. Aqui você tem 10 metros. Puxar uma setinha para cá, pode ser? 10 metros. Como a velocidade dele é constante, então com certeza ele percorreu esses 10 metros em 2,5 segundos. Concorda comigo? Não é verdade? Aí você observa, se eu tenho 7,5 e esse trecho aqui tem que dar 2,5, então esse tempo t, ele só pode valer quanto, hein? 5, vamos puxar uma setinha para cá, 5 segundos, ok? Como a gente quer encontrar esse tempo t, esse tempo vale 5, nosso gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Então tá aí, uma questão resolvida. Perceba que em momento algum eu me preocupei com conceitos puramente da física, né? Eu não usei aí equação de função horária, eu não fiquei preocupado com a ideia da classificação. A minha ideia era o quê? Somente descobrir as tangentes, né? Trabalhar a parte matemática aí do nosso gráfico, que aí você conseguir encontrar o gabarito. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão do ITA. Questão que envolve o conceito de velocidade relativa, onde ele fala o seguinte para a gente. Um trem e um automóvel caminham paralelamente no mesmo sentido, num trecho retilíneo. Os seus movimentos são uniformes e a velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem. Gente, então olha só. Se eu te falar que a velocidade do trem vale v, então a velocidade do automóvel vai valer 2 vezes v, o dobro, né? Como disse o nosso texto. Supondo desprezível o comprimento do automóvel, então a gente vai considerar esse automóvel como sendo um ponto material, e sabendo que o comprimento do trem ele é de 100 metros, qual é a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que alcança o trem até terminar a ultrapassagem? Gente, olha só, vamos lá. Temos aqui o trem, ok? Eu vou colocar aqui o automóvel. A questão falou para a gente que o comprimento desse automóvel ele é desprezível, porém que esse trem ele tem 100 metros, né? O trem tem 100 metros. Show? Então, olha só, como a gente vai resolver esse probleminha? Primeira coisa, ele fala para a gente que o automóvel e o trem se movimentam no mesmo sentido. O automóvel tem velocidade 2 vezes v
e o trem tem velocidade v. Ok? Então, a gente vai trabalhar o conceito de velocidade relativa. Como vai ser isso, professor? Presta atenção aqui. Como eles se movimentam no mesmo sentido, então, a velocidade relativa, ela será, em módulo, a diferença entre as velocidades do automóvel e do trem, ou seja, 2 vezes v menos v, o que vai me dar como resultado v. Professor, o que quer dizer que você vai fazer com esse v aí? Gente, eu vou fazer o seguinte aqui. Presta atenção, vamos separar o terreno aqui. Eu vou novamente colocar o trem, ok? E aqui o automóvel. Beleza? Lembrando que esse trem, ele tem um comprimento de 100 metros. Então, gente, o que eu recomendo para o aluno é ele fazer o seguinte: pega a velocidade relativa e entrega ela para o móvel que está mais rápido. Ou seja, eu vou pegar a velocidade relativa, que é v, e vou entregar para o automóvel. Se eu estou entregando toda a velocidade relativa para o automóvel, isso quer dizer que eu vou deixar esse trem como? Parado, ok? Então, para que o automóvel ultrapasse o trem, basta o quê? Que ele percorra 100 metros. Show? Com essa ideia, eu vou conseguir encontrar quanto tempo que o automóvel leva para ultrapassar o trem. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui o tempo de ultrapassagem. Beleza? Então, vamos lá. Como a gente faz, professor? Faz o seguinte, ó. ΔS é a velocidade relativa vezes o tempo. 100 é igual a v vezes t. Então, t é igual a 100 sobre v. Beleza? Pronto. Esse é o tempo que ele leva ultrapassando o trem. Mas lembre-se, não é isso que ele quer. Ele quer que você encontre o deslocamento, né? Ou seja, a distância percorrida efetivamente pelo automóvel desde que alcança o trem até terminar a ultrapassagem. Então, vamos agora para o automóvel. Vamos lá. Lembre-se, a velocidade que o automóvel realmente tem, ela é 2 vezes v, mas o tempo que ele leva ultrapassando é 100 sobre v. Então, vamos lá. ΔS é a velocidade do automóvel vezes o tempo. A velocidade do automóvel é 2 vezes v e o tempo é 100 sobre v. Daí, você corta v com v e 2 vezes 100, isso vai te dar 200 metros. Pronto. Encontrei aqui a distância efetivamente percorrida por esse automóvel. E o nosso gabarito está ali como letra B. Beleza? É isso então, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão envolvendo análise de gráfico, questão da escola naval. Vamos lá, analise o gráfico abaixo. Beleza, vamos analisar esse gráfico então. Antes de ler o texto, ó, eu observo que é uma função da velocidade com o tempo, né? Ou seja, a função horária da velocidade, beleza? Vamos à leitura. O trajeto entre duas cidades é 510 quilômetros. Considere um veículo executando esse trajeto. No gráfico acima, temos velocidade média do veículo em 3 etapas. Com base nos dados apresentados no gráfico, qual é a velocidade média em quilômetros por hora estabelecida pelo veículo no trajeto todo? Pessoal, olha só. Ele quer a velocidade média no trajeto todo. Lembre-se, velocidade média, ela é o quê? O deslocamento
dividido pelo tempo. O que isso quer dizer, professor? Que se eu quero a velocidade média no trajeto todo, eu preciso do quê? Encontrar todo o deslocamento realizado por esse móvel e vou dividir pelo tempo total nesse trajeto. Todo deslocamento eu já tenho, é 510 quilômetros, mas o tempo eu não tenho. Mas preste atenção no seguinte, o que nós sabemos é o quê? É que no gráfico, nesse diagrama da velocidade em função do tempo, se você tirar a área abaixo do gráfico, você vai numericamente encontrar o deslocamento. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar a área dessa figura aqui, que eu vou chamar de deslocamento 1. Aqui, ó, você percebe que a velocidade média dele é zero. A área aqui não cabe para a gente. Então, nós temos aqui a próxima área, que eu vou chamar de ΔS2. Então, meus amigos, vai ficar o seguinte, o deslocamento total na viagem, que é 510 quilômetros, ele vai ser o quê? ΔS1 mais ΔS2. Então, a gente tem 510, isso é igual. ΔS1, ó, nós temos a base vezes a altura, ou seja, 55,5 vezes t. Mais, aqui mesma coisa, ó, a base vezes a altura. Perceba que a base ela é t mais 6, vamos colocar aqui assim, ó. T mais 6 menos t mais 2. Beleza? Vezes a altura, que é 72. Agora vamos desenvolver. A gente vai ter 510. Isso é igual a 55,5 vezes t, mais t mais 6, menos t, menos 2, vezes 72. Continuando, 510, isso é 55,5 vezes t, mais, agora olha aqui, ó, dentro do parêntese, mais t menos t, ok? Sobrou mais 6 menos 2, que dá 4. Isso vezes 72. Tudo bem? Vamos continuar. 510 é 55,5t. 4 vezes 72, 288. Esse 288 a gente vai jogar para o outro lado, vai ficar 510 menos 288, o que vai me dar 222. Isso é 55,5 vezes t. Esse 55,5 que multiplica, ele vem para cá como? Dividindo. Então, t vai ser esse 222, que a gente vai dividir por 55,5. Beleza? Então, 222 dividido por 55,5, isso dá 4 horas. Tudo bem. Encontramos aqui. O que a gente faz agora? Observe que o tempo total, ele é o quê? T mais 6. Então, o tempo total será, já que t vale 4, então 4 mais 6, ou seja, 10 horas. Então, achei o tempo, 10, beleza? Corta 0 com 10
Isso vai dar para a gente como gabarito 51 quilômetros por hora. Ok? Então, vamos lá, vamos marcar o nosso gabarito aqui. Que será a letra A. Vamos lá, letra B. É isso, gente. Vamos então para a próxima questão. Próxima questão. EFON. Um automóvel partindo do repouso, ele pode acelerar a 0,2 metros por segundo ao quadrado e desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado. O intervalo de tempo mínimo em segundos que ele leva para percorrer uma distância de 375 metros, retornando ao repouso, é de quanto? Gente, vamos lá, olha só. Melhor maneira para você resolver é montando um gráfico, né? Então, vamos colocar aqui um gráfico da velocidade, né? Relacionando a velocidade com o tempo. A questão fala para a gente o seguinte, que ele acelera partindo do repouso a uma taxa de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Não é isso que ele fala? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele parte do repouso e acelera a uma taxa de 0,2 metros, 0,2 não, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E ele desacelera a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. Show? Retornando ao repouso, como disse no final do nosso texto. Pessoal, tudo bem então? Então vamos lá. Queria que você observasse um detalhezinho aqui rapidamente. Perceba que nesse tempo ele atinge uma velocidade que tem o seu valor máximo, né? E essa velocidade máxima eu vou colocar para a gente ali, vamos chamá-la de V máximo ou VM, né? Pode ser dessa maneira aqui. Então, ele atinge, né, um valor máximo, que eu estou chamando de VM, em um intervalo de tempo aqui, ó, em um instante, que eu vou chamar de T1. E aqui no final, eu vou chamar de T2. Tranquilo? Beleza. Então tá. Professor, ele disse ali que a distância percorrida é 375 metros. Exatamente. Isso quer dizer o quê? E se a gente tirar a área, a gente vai encontrar o valor de 375 metros, ok? Então, vamos lá, vamos tirar a área aí desse gráfico. Como é um triângulo, ΔS, que vai ser a nossa área, vamos colocar aqui embaixo. Isso vai ser base vezes altura sobre 2, ok? Ou seja, a base é de 0 até T2. Então, vai ser T2 vezes a altura, que é a velocidade máxima, sobre 2. Isso dá 375, onde a gente tem que VM vezes T2 é 375 vezes 2, o que vai me dar 750. Bom, chegamos a essa relação. Agora, o que a gente vai pensar aqui é o seguinte. Lembra que ele disse para a gente que a aceleração aqui no início, ele pode acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem 2 metros por segundo ao quadrado, e aqui desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar a equação de Torricelli, ok? Então, vamos lá para Torricelli, usando ali a primeira parte. V ao quadrado é V0 ao quadrado
mais 2 vezes A vezes ΔS. Ok? E a gente tem o V final, ó, de 0 até T1, vamos colocar aqui, ó, de 0 até T1. O V final é o V máximo, então V máximo ao quadrado é o inicial, lembre-se, ele partiu do repouso, ok? Parte do repouso. Isso igual a 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes ΔS. Então, o V máximo ao quadrado, isso é 4 ΔS. Eu vou chamar de ΔS1. Aí a gente tem de 0, ou melhor dizendo, né, de T1 até T2. Teremos aqui o seguinte, novamente Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS. O que você pode observar é o seguinte, nesse trecho aqui, ele parte de Vm e chega até 0. Então, a velocidade final, ela vale 0, e a inicial é Vm ao quadrado. Observe também que é uma função decrescente, logo a aceleração é negativa. Vou chamar aqui de ΔS2. Show? Tudo bem, professor. Vamos seguir, então? Vai ficar aqui 6 ΔS2, isso é igual a Vm ao quadrado. Tendo agora ΔS1 e ΔS2, o que a gente pode fazer é muito simples. Observe o seguinte, ó. Eu posso dizer aqui que ΔS1 é Vm ao quadrado dividido por 4, assim como ΔS2 é Vm ao quadrado dividido por 6. Sendo que ΔS1 mais ΔS2, isso tem que dar quanto para a gente? 375. Então, Vm ao quadrado sobre 4 mais Vm ao quadrado sobre 6, isso é 375. Então, 6Vm ao quadrado mais 4Vm ao quadrado, isso é 6 vezes 4, né? Você pode pegar os denominadores, o 6, e multiplicar pelo 4, que dá 24, e pegar esse resultado e multiplicar por 375. Então, 6Vm ao quadrado mais 4Vm ao quadrado, esse produto aí, ele vai me dar 9.000. Beleza? Vamos continuar aqui ao lado. 10 Vm ao quadrado, isso é igual a 9.000. Então, corta 0 com 0, raiz quadrada de 900, Vm vale 30 metros por segundo. Calma que não acabou, beleza? Ele quer saber o tempo que ele leva para percorrer 375 metros e retornar ao repouso. Ele quer T2. Só que nós temos essa relação aqui, não é? Então, eu vou colocar aqui do lado para você, ó. Observe aqui. A gente tem que Vm vezes T2, isso é 750. Só que Vm vale 30, então 30 vezes T2 é 750. Corta esse zero com esse zero. E 75 dividido por 3, isso vai dar para a gente o resultado de 25 segundos. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos marcar o gabarito aqui.
Gabarito letra B. Então, aí uma boa questão de FON, né? Questãozinha resolvida. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Próxima questão. O esquema representa o instante inicial t igual a 0 segundos da perseguição entre três veículos A, B e C em movimento uniforme que se deslocam com velocidades 15, 4,5 e 7,5 metros por segundo, respectivamente. Determine o instante em que o veículo A estará entre B e C e a igual distância entre ambos. Então, olha só, gente, vamos lá. Vai haver um momento onde A estará entre B e C e a igual distância entre eles. Então, algo mais ou menos assim, ó. Nós teremos aqui o veículo A entre B e C. E a distância, vamos lá. A distância aqui de entre A e B e entre A e C igual, ok? Se isso daqui mede x, isso aqui também mede x, de acordo com o texto. Então, a gente vai fazer o seguinte, observe só. Vou falar que aqui é xa, aqui é xb e aqui é xc. De acordo com o texto, a gente pode afirmar o seguinte, que xa menos xb, isso é igual a xc menos xa. Beleza? Então, a gente tem, para o móvel A, a seguinte situação, ó. S0 de A mais VA vezes T, menos, para o B, S0 de B mais VB vezes T, igual, para o C, S0 de C mais VC vezes T, menos S0 de A mais VA vezes T. Tudo bem? Beleza? Agora, antes da gente fazer a substituição, vamos dar uma olhadinha na figurinha aqui em cima, ó. Ao todo aqui, você percebe que são 40 metros, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que aqui é 0, aqui é 20 e aqui é 40. Tudo bem? Então, a posição inicial do A, como você vê aqui, ó, é 0. Mas a velocidade do A, de acordo com o texto, 15 metros por segundo, vezes t, menos a posição inicial do B, 20. O menos multiplica o mais, dá menos novamente. A velocidade do B, 4,5 vezes t, igual. Posição inicial de C, 40. Mais a velocidade de C, que é 7,5 vezes t, menos a posição inicial de A, que a gente já viu que é 0, menos a velocidade de A, que a gente já viu que é 15 vezes t. Tudo bem? Então, agora vamos fazer conta, né? Pega esse 15t, joga para o outro lado, vem somando. 15t mais 15t. Pega esse 7,5t, também traz para o outro lado, então menos 7,5t menos 4,5t é igual a 40, mais, pega o menos 20, joga para lá, vai como mais 20. 30t menos 7,5 com 4,5, isso dá 12, né, gente? 12t. Isso igual a 60. Então, a gente tem 18t, isso é 60. Logo, t é 60 dividido pelo 18. Simplificando, né, 60 dividido por 6 dá 10 e
18 dividido por 6 dá 3. Então, 10 terços segundos aqui é o nosso gabarito. Tudo bem? Então, isso é letra A, 10 terços segundos. Vamos para a próxima questão. Questão da AFA agora, mais uma questão envolvendo análise de gráfico. O gráfico da posição S em função do tempo t a seguir representa o movimento retilíneo de um móvel. A partir do gráfico, é correto afirmar que... Antes da gente ler as opções, vamos fazer algumas análises aqui, né? Perceba o seguinte, que no instante t igual a 2, a gente tem o chamado ponto de inversão do movimento. E a informação que a gente tem em relação ao ponto de inversão é que lá a velocidade vale 0, ok? Entre 2 e 3 segundos, a gente tem um movimento que é progressivo e acelerado. Por que progressivo, professor? O motivo é o seguinte: observe que de 2 até 3 segundos, a posição ela está crescendo no decorrer do tempo, por isso é progressivo. E lembre-se, após o ponto de inversão do movimento, o movimento sempre será acelerado. E se você olhar para cá, vamos puxar uma setinha aqui, ó. Entre 0 e 2 segundos, nós temos um movimento que é retrógrado e retardado. Por que retrógrado, professor? Observe que de 1 até 2 segundos, a posição decresce. Isso faz a gente classificar o movimento como sendo retrógrado. E de 0 até 2 segundos é antes do ponto de inversão do movimento. E antes, esse movimento a gente sempre vai classificar como sendo retardado. Tudo bem? Tranquilo? Outro detalhe para a gente olhar nesse gráfico é que, por se tratar de uma parábola, é uma função do segundo grau. Então, se refere à função horária da posição do MRUV. Tudo bem? Concavidade apontando para cima significa que, nesse gráfico, a aceleração ela é positiva. Vamos lá, então, analisar as alternativas. Letra A. No primeiro segundo, seu movimento é progressivo? Não. Errada, alternativa errada. No primeiro segundo, seu movimento é retrógrado. Entre 1 e 3 segundos, a aceleração é negativa? Errado. Porque como o gráfico tem uma concavidade que aponta para cima, a aceleração ela é positiva. No instante 2 segundos, a velocidade do móvel é nula? Perfeito, porque o instante 2 é o instante onde o móvel inverte o sentido do seu movimento. E nesse instante, a gente tem que a velocidade ela vale 0. Então, letra C já é o gabarito. E a D, por que estaria errada? MRU nos instantes 1 e 3 segundos. Os vetores de velocidade são iguais? Primeiro, não se trata aí de um MRU, né? E nos instantes 1 e 3, os vetores de velocidade são iguais? Errado pelo seguinte. Pense comigo aqui, pessoal. No instante 1 segundo, a gente tem um movimento retrógrado. Então, a gente tem a velocidade apontando em um sentido. Por exemplo, esse sentido aqui. No instante 3, o movimento é progressivo. Então, a velocidade apontando em outro sentido. Percebe esse detalhe? Tranquilo? Então, primeiro a gente tem a posição crescendo, depois a posição, ou ao contrário, né? Posição decrescendo, na verdade, primeiro, e depois a posição crescendo. Então, a velocidade apontando em um sentido e depois em outro sentido. Como os sentidos são opostos, os vetores são diferentes. Então, a letra D está errada. Ok, pessoal? Show? Então, gabarito letra C.
Próxima questão. Uma jovem viaja de uma cidade A para uma cidade B, dirigindo um automóvel por uma estrada muito estreita. Em um certo trecho, em que a estrada é reta e horizontal, ela percebe que seu carro está entre dois caminhões-tanque bidirecionais e iguais, como mostra a figura. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espelho retrovisor plano e o outro através do para-brisa, parece aproximar-se dela com a mesma velocidade. Cara, o que ela vê através do retrovisor é esse daqui, né? E o que ela vê através do para-brisa é esse daqui, ok? Uma informação importante é que ele fala que no texto, né, ele fala que a jovem, ela percebe que os caminhões se aproximam dela com a mesma velocidade. Então, a velocidade deles em relação a ela é igual. Então, daí eu já tenho uma informação, ó, que a velocidade relativa do caminhão. Vamos fazer o seguinte, só para numerar, vou chamar aqui de caminhão A e aqui caminhão B. Aqui é a jovem, então J. Então, a velocidade relativa entre A e J é igual à velocidade relativa entre B e J. Tudo bem? Então, ok, continuando. Como o automóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo sentido, a figura mostra isso, com velocidades 40 e 50 km por hora, respectivamente, pode-se concluir que a velocidade do caminhão que está à frente é quanto? Primeiro, vamos trabalhar a velocidade relativa entre A e J. Vamos colocar aqui, ó, a velocidade relativa entre A e J. Bom, como a gente sabe que é em módulo, né? Então, já vou colocar o maior menos o menor. Mesmo sentido, subtrai. 50 menos 40. Isso vai dar para a gente 10 km por hora. Então, vamos lá. Se a velocidade relativa entre A e J é 10, então a velocidade relativa entre B e J também é 10, de acordo com o texto. Lembre-se desse trecho aqui, beleza? Então, vamos lá. A velocidade relativa entre B e J. Ok? Bom, gente, olha só. Pense comigo o seguinte. Eu não sei se B está em sentido oposto ou no mesmo sentido que a menina. Eu vou adotar uma situação que é a seguinte. Eu vou somar as velocidades. Vamos supor que eles estejam em sentidos opostos, ok? Nesse caso, eu vou somar as velocidades. Então, para a gente vai ficar assim. A velocidade da jovem, que é 40, mais a do caminhão B, que eu vou chamar de VB. Estou supondo essa situação, ok? O que vai confirmar se eu estou certo é o seguinte: se eu achar o VB com um sinal positivo, então é isso que está acontecendo. Se eu achar com sinal trocado, então a gente inverte o sentido. Ficou claro isso? Só que isso tem que dar quanto? 10. Então, VB é 10 menos 40. VB dá menos 30. Olha aí, professor, o sinal negativo. Isso quer dizer o quê? Que o sentido não é oposto, como eu estou te falando aqui, mas, na realidade, é no mesmo sentido que a jovem. Então, a gente vai inverter aqui o sentido dele, colocando para lá também o VB. Ok? Então, a velocidade desse caminhão, ela é 30 km por hora em módulo e no sentido de A para B. Então, ó, 30 com sentido de A para B, nosso gabarito, letra E. Ok? É isso aí, meus amigos.